Bom dia a todos. Nós vamos iniciar agora o painel Mulheres na Segurança Pública. Eu dou as boas-vindas a todos os participantes, agradeço a presença de vocês. Este é um momento de valorização da presença feminina na segurança pública. Nós estamos essa semana lançando o livro Mulheres na Segurança Pública, no qual todas essas mulheres e muitas outras mais fazem parte do livro. O livro ficou bem completo, né? Eu sou coordenadora e coautora do livro. Eu fiz questão, de selecionar mulheres de todas as instituições da segurança pública brasileira e mulheres de todas as regiões do país. Então nós temos mulheres do Sul, do Sudeste, do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. Então dou as boas-vindas aqui novamente a todos vocês. Eu sou executiva comercial do COP Internacional, então é uma satisfação aqui em nome do COP agradecer a todos que estão presentes. Tá bom? Vamos lá, eu vou ler o currículo aqui brevemente da mediadora do painel, a subtenente Edilane. Ela tem uma formação técnica, ela é escritora, coach, palestrante, ela é bacharel em Direito, pós-graduada em Direito Penal, pós-graduada em Direito Processual Penal, pós-graduada em Gerenciamento de Crises, pós-graduada em Gestão de Segurança Pública, pós-graduada em Administração do Sistema Penitenciário e pós-graduada em Segurança de Autoridades e também é instrutora de tiro e armamento. A subtenente Edilane atuou por mais de 19 anos com segurança dos 3 últimos governadores do estado de Mato Grosso do Sul e ela tem 7 anos como subcomandante da Força Tática da área central da capital do Mato Grosso do Sul. Eu convido a subtenente a subir ao palco. Ela, como mediadora aqui, vai conduzir o painel. Bom dia a todos e a todas. Dizer que é uma grande alegria estar aqui novamente no COP Internacional, o maior evento, de segurança pública da América Latina. E eu tenho a grata satisfação de compartilhar esse palco com mulheres extraordinárias. Eu falo que são as nossas verdadeiras heroínas. Fico muito feliz, inclusive, de homens estar aqui prestigiando o nosso painel. Bom, estar no COP Internacional, o maior evento de segurança pública da América Latina, evento este que reúne profissionais de todo o Brasil, homens e mulheres que vivem dia e noite o verdadeiro significado da palavra missão. Eu sou subtenente Edilane da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Hoje estarei como mediadora neste painel, como eu disse, ao lado de mulheres extraordinárias. Quero agradecer a presença de todos vocês, principalmente ao Sansone, por abrir esse espaço nesse evento para nós mulheres, pois não há que se falar em segurança pública sem a presença feminina. A minha história, assim como a história dessas mulheres, se resumem a anos de aprendizado, desafios e conquistas que moldaram quem somos como profissionais, como mulheres e como ser humano. Talvez mulheres improváveis, pelas próprias histórias das vidas delas que elas vão compartilhar, mas forjada por Deus para sermos voz, inspiração e força, capaz de impactar vidas positivamente. Hoje, participar de um projeto como uma das coautoras do livro Mulheres na Segurança Pública não é apenas uma conquista, mas também um marco. Um registro da força, da resiliência e do protagonismo que tantas mulheres, todos os dias, constroem a sua história dentro das respectivas corporações. E é sobre isso que o nosso painel vai falar hoje. Sobre o que aprendemos, sobre o que conquistamos e o que ainda podemos transformar na segurança pública da nossa nação. Para compartilhar esse espaço comigo, eu quero apresentar as nossas convidadas. Mulheres extraordinárias que desafiaram padrões e abriram caminho dentro das suas instituições. A primeira é policial civil de Minas Gerais, ingressou na Polícia Civil em 1998, sendo nomeada apenas em 2000.
Ela é uma pioneira e muito versátil. Foi a primeira mulher operadora aerotática e também a primeira instrutora técnica de ação policial na Cadepol. Atualmente atua na assessoria de comunicação da chefia da Polícia Civil de Minas Gerais. Vem para cá minha amiga Samira Couto. Samira Machado. Vou pagar 10. Da Polícia Militar de Minas Gerais. Ela é filha de militar formada em engenharia metalúrgica. Ingressou na Polícia de Minas em 2016 e conquistou o sonho de atuar no Batalhão de Choque. Foi a única policial feminina do estado a participar da grandiosa missão no Rio Grande do Sul. Hoje integra o projeto da Senasp sobre o uso da força. Minha amiga Cabo Alessandra. Da Polícia Penal da Paraíba, policial penal há 14 anos, graduada em Relações Públicas e pós-graduada em Segurança Pública e Cidadania, atuou nas penitenciárias femininas e masculinas. Foi diretora adjunta e coordenadora e atualmente integra a Central de Monitoramento Eletrônico do CICC da Paraíba. Por favor, junte-se a nós, Simone. Da Secretaria de Estado de Justiça de Reintegração Social de Santa Catarina, com 23 anos de experiência na Polícia Penal, foi diretora do Presídio Regional de Tijucas e do Hospital de Custódia para Tratamento Psiquiátrico. É instrutora da Academia Prisional, ministra as disciplinas como armamento, tiro e escolta. É graduada em Direito e especialista em Segurança Pública. Seja muito bem-vinda, Daniele Amorim. Bom, então vamos começar aqui o nosso painel, né? Eu dividi em blocos para facilitar e no final, se alguém tiver também alguma pergunta, quiser colaborar conosco, vai ser muito bem-vindo. Dividi aqui sobre propósito e jornada. Acredito que tem muitas pessoas aqui também que se inspiram e querem se tornar uma de nós. Gostaria de perguntar a vocês o que leva a uma mulher a escolher ser segurança pública como missão de vida? O que te levou, Samira, a escolher ser policial civil? Já há algum tempo, boa tarde, primeiro bom dia, né? Eu estou dizendo boa tarde, bom dia a todos aí, obrigada pela presença, né? E por estar nos prestigiando aqui nesse painel hoje, principalmente os homens, né? As mulheres, é maravilhoso ter aqui mulheres nos assistindo, mas aos homens principalmente, nesse ambiente nosso da segurança pública. Bom, as pessoas já há algum tempo me perguntam por que escolher a segurança pública e eu não sei responder em concreto, porque eu não tenho ninguém que foi policial antes. E a minha família veio, eu sou uma família de servidores públicos. E eu sempre tive a missão de servir, sempre quis servir. Mas quis servir com desafio. Então, eu sempre tive o desejo de entrar na polícia. E aí eu fiz o concurso em 98, né? E para testar, para ver se era aquilo mesmo. E aí estou aí até hoje. Então... Ale, você tem um pai que acredito que te inspirou muito, é isso? Bom dia a todas e todos. Eu tenho um pai, né? Meu pai, Major Damasio, militar. Ele sempre me incentivou a entrar na Polícia Militar. Ele sempre tratou como ele fala, né, como uma empresa, a melhor empresa para se trabalhar, tá? Então eu já tinha essa referência desde cedo com ele. Só que eu tinha outros sonhos quando eu era mais nova, né, 18 anos de idade. Então eu realizei esses meus sonhos, fazer minha graduação na UFMG e depois disso eu vi a possibilidade, né, tinha um concurso aberto para a Polícia Militar de Minas Gerais e resolvi prestar esse concurso e de uma maneira que eu aproveitasse o que eu já adquiri ali de conhecimento, a formação, na minha carreira militar. Tanto é que eu tenho orgulho de falar que eu tenho militares aqui na plateia que, de alguma forma, eu utilizei a engenharia metalúrgica para trabalhar com eles. Hoje em dia, eu faço uma atividade, né, específica lá no meu batalhão que tem relação com, né, essa minha graduação. Sim. Então, é uma satisfação imensa ver eles aqui, é um conforto, né? A gente em São Paulo ver os senhores aqui da DAL, né, do CMB. Muito obrigado pela presença, tá? Dos senhores, tá? Então, eu segui um sonho anterior e depois vim, né, para aquilo que meu pai estava me criando para ser, que é policial militar. Tá? Então, eu tenho muito orgulho de falar que hoje eu sou policial militar, sou do Batalhão de Choque da PM de Minas.
e estou aqui representando, né, as mulheres que estão lá no batalhão. Que bom, meus parabéns. Você, Si, o que te levou a entrar na instituição? Bem, primeiramente, bom dia a todos. Também fico muito feliz por ter muitos homens aqui na plateia. Bem, na minha família ninguém trabalhava com segurança pública, mas eu confesso que sempre achei muito bonito uma mulher de farda. Era um sonho. Mas o que me levou foi realmente a busca pela estabilidade financeira. Então eu fiz o concurso em 2011, né, entrando assim para a Polícia Penal, e sou até hoje, graças a Deus, muito satisfeita, muita coisa ainda por vir e fazer, mas feliz, e principalmente feliz de estar aqui. Obrigada, Dani. Conta para nós aí o que foi que te inspirou a se tornar policial. Eu cursava a faculdade de Direito na minha cidade natal, que é a cidade de Tijucas, e foi inaugurado um presídio na cidade. Então eu fui ser estagiária de Direito no presídio. Enquanto eu fazia o meu estágio, abri o concurso para a Polícia Penal, na época agente prisional. Isso lá em 2002. Então eu fiz o concurso, fui aprovada e segui minha carreira na Polícia Penal de Santa Catarina. Bom, eu acho que a minha história não é tão diferente, apesar de não ter nenhum militar na família. A minha entrada para a instituição foi porque eu precisava ajudar, né? Trabalhar eu trabalho desde os 12 anos de idade, mas eu sou filha de um pedreiro e de uma dona de casa, eu tenho muito orgulho em falar isso. E eu precisava, vendo as necessidades dentro de casa, porque a gente passou muita dificuldade, eu vi na instituição uma estabilidade e que depois, durante a academia, eu não tive dúvidas que foi uma das melhores escolhas da minha vida. A gente fala muito sobre a forja, e lá em Mato Grosso do Sul, a gente fala que quando nos tornamos policiais militares, o nosso sangue passa a ser sangue azul. Então, eu acredito que isso mudou drasticamente o que eu pensava sobre ser policial, e sou muito honrada. Inspiro muitas pessoas através do que eu falo, do que eu mostro dentro da minha caserna, que por mais que muitas vezes a sociedade, às vezes, erroneamente, passa uma imagem da nossa instituição, mas quem é polícia sabe o quão é valoroso, o policial realmente que tem vocação para ser policial, sabe o quão é valoroso, o quão forte é essa outra família que a gente adquire se tornando policial. Então tenho muito orgulho também. Durante a caminhada das senhoras, teve algum momento que vocês passaram que foi marcante, assim, algum instante que vocês disseram, isso aqui não é para mim? Algum momento da carreira de vocês, alguma ocorrência que fizeram vocês refletirem, não, a farda não é o que eu pensava? Por que eu falo isso? Porque hoje a gente, eu sou uma mulher que divulga muitas coisas dentro da rede social. E muitas vezes pessoas querem se tornar policiais porque vê uma foto legal, vê num palco legal, mas não sabe o que realmente está por trás da nossa missão. E durante as nossas missões existem vários desafios. Vocês enfrentaram alguma situação, algum desafio que impactaram vocês ao ponto de dizer, eu não quero mais ser polícia a partir de hoje? Eu nunca tive esse sentimento de não querer mais ser polícia, mas eu sentia muito silêncio, às vezes, de não ter com quem compartilhar ou pedir opinião sobre o que eu estava sentindo, o que eu poderia fazer para estar melhor ali e conquistar o meu espaço. Eu digo, alguém igual a nós, mulheres, porque é diferente o desafio que a gente tem. Eu falo que muito do que eu conquistei dentro da polícia, eu cresci muito e consegui vários cargos de pioneirismo ali dentro, foi porque tiveram homens que me abriram portas, que confiaram, que tiveram os olhos abertos, e vamos dar uma chance. Mas, ao mesmo tempo, são muitas camadas que a gente passa ali como mulher e como uma mulher que não havia outras antes de mim no mesmo cargo. Então, não tinha em quem me espelhar, se apoiar. Apoiar e perguntar, e agora? Eu estou me sentindo sozinha, eu estou com dificuldade de me adaptar. Eu gostaria de chegar lá, como que faz, Então, eu já tive muito essa solidão. Sim. Então, às vezes, eu ficava um pouco desesperada, me sentindo muito sozinha.
e agoniada. E foi um aprendizado, porque também esse sentimento me fortaleceu muito pessoalmente. Depois também de conseguir sozinha, às vezes, eu gerenciar o estresse, eu primeiro pensar antes de fazer, eu saber onde procurar ajuda, com quem procurar, né? Saber reconhecer ali quem estaria ali que poderia me ajudar ou não. Eu tenho 3 homens maravilhosos na plateia aí, que eu estou até constrangida, porque bacana. São 3 que sempre me colocaram para cima. Que é o Marco Matos, hoje está como diretor da academia da Sejusp, ele é da Core lá de Minas, um precursor em todas as áreas operacionais nossas lá do DOESP, o Dr. Hugo, que é o chefe da Core, coordenador da coordenação lá de operações especiais, Core, CAT, né, apoio aéreo, COC. Então é um homem assim super generoso que me abriu portas. O Cleiton, que é um inspetor lá da Core, nós fomos instrutores juntos na técnica de ação policial e foram homens que me deram a chance apoio, de mostrar, né? Então pagaram para ver e isso abre portas. E eram homens em que eu tinha confiança às vezes de pedir conselhos, mas não tem aquelas camadas que eu tinha. Então me ajudaram muito, mas uma das dificuldades que eu tinha o Marquinhos está chorando, né? Ali, inclusive, ele está muito emocionado. Então, assim, a minha dificuldade, meu desafio foi esse. Nunca pensei em desistir. A cada desafio que eu passava, eu me sentia ali muito mais, com mais vontade de garra, fortalecida, mas eu me sentia sozinha. Sim. Teve alguma situação, Ale, que te impactou, assim, a esse ponto? Não tem esse sentimento de não querer pertencer. E eu deixo isso bem claro. E para quem está entrando na instituição, eu deixo bem claro também que há dificuldades, que a gente não pode, né, passar um pano e falar que a vida é romantizar, né? Falar que é aquela vida de Instagram. Sim. Tanto é que eu me sinto na responsabilidade, muitas das vezes, de mostrar para a pessoa o que é a realidade, que não é fácil, que se a senhora quiser, né, se os senhores quiserem vir prestar o serviço junto com a gente, por exemplo, no batalhão de choque, vai passar por algumas dificuldades, algumas situações, então a gente tenta mostrar... Etapas necessárias. Exatamente, umas etapas necessárias, a gente tenta passar isso, porque a gente, como, né, está à frente aí, às vezes vindo à frente, representando a unidade, eu acho que é um compromisso que a gente assume com a realidade. Eu falo que eu não tive isso de sentir que não pertencia, eu sempre quis, né, fazer parte da onde que eu estou atualmente, mas eu tenho esse compromisso de mostrar o que é real. Sim. Sabe, o que é, né, o serviço mesmo propriamente dito de rua, como é que é, tá? Para vir mais pessoas com essa vontade que eu tenho, tá? Porque assim agrega mais para o batalhão, aí a unicidade nossa fica melhor, fica mais fácil de trabalhar. Com certeza. Simone, obrigada, Lê. Então, desistir nunca foi uma opção, né? Mas a questão da dificuldade, eu acho que a primeira dificuldade foi não dar ouvidos à opinião, porque quando você vê uma mulher, né, principalmente eu que sou baixinha, delicada, e aí o julgamento de como assim você vai trabalhar dentro de um presídio, porque o sistema penal, ele é impactante quando a gente entra e a gente não tem aquela visão. Você vê algo na TV, imagina, mas a realidade é bem diferente. E entrar em contato direto com aquilo que não é bem quisto pela sociedade é algo assim surpreendente. E ver realidade, principalmente nas instituições penitenciárias femininas, você ter uma boa inteligência emocional. Principalmente quando acontecia as questões de visita, que tinha que tirar o filho da mãe. Então, assim, você se pergunta, meu Deus, é isso aqui que eu vou ter que lidar na minha rotina? É uma energia pesada, muito né, pesada, Simone? Muito pesada. Você está sendo olhado por pessoas que lá fora você tem medo, você tem alguns julgamentos e conviver com aquilo. Mas desistir nunca foi uma opção. Parabéns. Eu também, desistir nunca passou pela minha cabeça.
A minha história é um pouco parecida com a da Samira. Eu também sempre tive pessoas que me abriram portas, que me deram oportunidades. E nos momentos de dificuldade que eu passei pela minha carreira, eu sempre transformei isso em impulso, em força, em determinação para poder vencer aquele obstáculo que eu estava passando. Então, eu tenho várias pessoas que me ajudaram nos momentos mais difíceis, que inclusive estão aqui na plateia também. Tenho aqui o meu esposo, que também é policial penal, os meus colegas do Serviço de Operações de Escolta, que é da onde eu venho, que é a minha casa. Hoje eu estou secretária de Estado, mas eu sou policial penal, operadora do SOI, do Serviço de Operações e Escolta. E um dos momentos mais difíceis da minha carreira foi justamente o nosso curso, que é o curso avançado de Operações de Escolta de alta complexidade. E eu fui a única mulher a conseguir completar esse curso, o terceiro curso, o quarto curso. E eu tive também uns colegas que me apoiaram muito. Então, era muito difícil, quebrar barreiras, e toda hora tu ouvir que tu não é capaz, toda hora ver alguém querendo te derrubar, ver alguns homens que entendiam que se uma mulher formasse no curso, era sinônimo de fragilidade do curso. Sim. De que o curso não era duro o suficiente porque tinha uma mulher que ainda estava lá. Sim. E foi algo que eu transformei muito em impulso. Mas eu também tive pessoas que queriam me derrubar, mas eu sempre tive muitas pessoas também que queriam que eu chegasse lá. Então, acho que é um equilíbrio, né? O equilíbrio entre... E o principal é isso, que se eu tenho uma mensagem para deixar para as mulheres, que é difícil, principalmente na área de operações, na área das especializadas, mas que quando tiver esse momento de dificuldade, quando tiver alguém que não queira que você esteja lá, pega isso e transforma em impulso, transforma em força. Combustível, né? É o combustível para você conseguir chegar. Isso aí. Obrigada, parabéns. Bom, falando um pouquinho da minha situação, né? Eu acredito que a maior dificuldade que eu enfrentei não foi nem tanto dentro da caserna. Foi algo que aconteceu na minha vida pessoal. Como eu disse, meu pai era pedreiro e meu pai tinha um hábito, assim como muitos senhores, de carregar um canivete, né? Então meu pai carregava esse canivete porque ele chegava do trabalho, ele raspava as unhas dele para tirar o excesso de cimento das unhas após tomar banho. E uma certa tarde, meu pai tinha um Fusca andando lá na nossa cidade. 2 homens pediram carona para o meu pai concedeu a carona e aí foi anunciado o roubo do Fusca. Meu pai, de imediato, né, achando que ia se defender daquela ação, disse, tá bom, você vai levar meu Fusca, ok. Mas minha filha é polícia, depois minha filha vai atrás de vocês. Falado isso, pegaram o próprio canivete do meu pai e degolaram meu pai. Então, por muito tempo, graças a Deus, nós conseguimos prender os 2 autores 3 dias depois. Mas por muito tempo eu ouvi de familiares, de colegas, da própria sociedade, se fosse comigo eu teria feito diferente. Se fosse comigo, eu teria feito justiça. Então, por muito tempo eu carreguei esse peso desse pensamento. Será que eu fiz correto entregar esses 2 autores para a justiça? Mas eu acho que é isso que a gente tem que acreditar. Porque se a gente perder, de fato, a crença sobre a justiça dos homens, o nosso trabalho não faz sentido. Porque a justiça de Deus, essa eu não tenho dúvida. Então, eles foram presos, estão presos, né? Nessa época eu perdi também um filho, eu estava grávida de 3 meses. Então, foi algo que me impactou bastante. Mas eu nunca pensei em sair da minha instituição, mesmo carregando o peso de perder o meu pai, porque meu pai falou que era pai de polícia. Eu falo muito que eu amo a minha instituição, que eu sou muito grata a Deus por Ele ter me permitido ser forjada para servir e proteger a sociedade. Como mulher, o que vocês viram, né, e sentem ainda de dificuldade para ser uma policial nas suas respectivas instituições? Eu, quando entrei, apenas 10% das vagas eram destinadas para as mulheres, né? Eu sou da turma de 98, soldado de 98. De lá para cá, mudou muita coisa dentro das instituições das senhoras? Mudou porque vem crescendo o número de mulheres e mais ainda nas unidades especializadas, né, nas delegacias, na área operacional. Mas como mulher, a dificuldade é que a todo tempo a gente tem que ficar se provando. Então, se eu estou ali
como gestora de equipe de investigação. Há mais de 15 anos, a cada nova lotação minha, eu tenho que mostrar por que eu estou ali, como se eu estivesse iniciando a minha carreira, iniciando ali uma gestão de equipe de investigação. Sim. Coisa que, se fosse um homem, ele já estaria consolidado. Às vezes ele nem teria, seria a primeira equipe dele. Ele já estaria ali, já chegaria, já seria respeitado. Nós, como mulheres, a gente sempre chega e sempre tem que estar provando, ouvindo, às vezes, de quem nunca assumiu uma equipe, dando conselhos, né? Vindo e chamando atenção, interrompendo, às vezes, quando a gente fala, não quando a gente dá uma opinião especializada ou técnica dentro da área que a gente está trabalhando, olha com desconfiança, não olha com aquele gás, aí vem um outro e fala a mesma coisa. Porra, o cara é foda, né? É prazer trabalhar com o cara. Tá bom, eu falei a mesma coisa ali, caralho. Então, assim... Olha, para vocês que não são policiais, não sei se tem alguém que não é policial, alguns linguajar também são pertinentes, tá, caserna? Então, desculpe, tá? Ainda mais sendo mineira, né? Mas a dificuldade sempre é essa, é estar se provando o tempo todo, né? E já é muito difícil para a gente alcançar espaços nunca antes alcançados, né? O pioneirismo ele é muito difícil, porque você não tem um modelo. Com muita competência, né, minha amiga? E mais ainda é muito mais você manter. Você está ali sempre, você tem que manter e estar agarrado no seu posto ali. Mas a gente não desiste. E aí, como tem os companheiros valorosos, né? Como a secretária falou ali, tem muita gente para derrubar, muita. Mas nessa hora aí a gente lembra que tem muito para elevar a gente também. Então a gente tem que segurar em quem eleva a gente, aprender, ouvir, seguir em frente, cair, levantar e vamos continuar. Pegando um pouquinho da fala da Samira, é isso mesmo, né? Essa dificuldade que a gente tem. E eu acredito que é a questão da disponibilidade. Com isso de se provar, sempre, né, a gente tem que estar mais disponível. Só que a gente não é somente policial militar, né? A gente tem alguém em casa esperando a gente. Geralmente os nossos filhos estão lá esperando. Eu tenho uma criança de 5 anos que está uma semana sem ver a mãe para eu estar aqui, né, vivendo esse momento ímpar com vocês. Então eu tenho que estar dando atenção aqui, mas também lembrando que tem alguém me esperando em casa. E logo, logo vou chegar em casa e já vou sair para a próxima missão. Domingo. Assim então, essa disponibilidade, talvez, às vezes, né, por vezes, tem essa questão da gente pensar se a gente está sendo disponível no nosso serviço, porque a gente quer mostrar a competência nossa, mas aí a família está perdendo alguma coisa. Então, é esse jogo, né, que a gente fica equilibrando, né, as nossas várias missões. Então, eu agradeço também por encontrar homens que valorizam. Se hoje eu estou aqui é porque um homem me valorizou lá atrás. Tá? Eu não chegaria aqui sozinha, né, por meus próprios. Eu acho que eles me enalteceram tanto para que eu conseguisse chegar aqui na COP. Então, agradecer, mas é a questão da disponibilidade. Eu acho que é associar o que você falou, né, das dificuldades, né, de se provar, e com isso, para se provar, tem que estar disponível. Só que pode ser que algum lugar da nossa vida esteja perdendo com isso. Tá? Então, é esse equilíbrio, né? Muito bom. Então, a gente, dentro das instituições penitenciárias, ainda enfrenta um pouco de sexismo por ser mulher. Mas o período da pandemia foi um divisor de águas em todas as unidades, né? Tivemos muitas baixas, tivemos muitos afastamentos. E aí, quem estava ali de prontidão? As mulheres. Né? Existe muito assim, não, isso daqui deixa que os homens fazem, né? Principalmente nas unidades masculinas. Não, a mulher vai ver, fazer uma revista num homem, vai ver ele nu. E isso sempre foi uma pedra no calcanhar de Aquiles dentro das instituições, pelo menos dentro lá do meu estado. Mas quando veio o período pandêmico, era nós que estávamos ali, né? Até chegar a um ponto de um episódio que aconteceu, de estar prestando apoio numa unidade masculina e tinha que passar o plantão de 24 horas. E aí o diretor me chamou, muito apreensivo, e disse assim: Simone,
Eu só tenho 3 homens hoje para passar a noite dentro dessa unidade. Você é o 4º. Aceita? Eu disse, estou aqui pronta para isso. Me dá a arma e pode deixar. Quem pular o muro, a gente dá um jeito dele voltar. Muito bom, parabéns. Muito bom. Quando a gente fala por último, a gente acaba repetindo um pouco o que as colegas já falaram, né? Sim. Mas eu vou trazer um pouco agora para a minha experiência enquanto secretária de sim. Estado. Afinal, ser a secretária da pasta, né, de Justiça e Reintegração Social, a nossa secretaria, ela comporta os 2 departamentos, a Diretoria Geral de Polícia Penal e o Departamento de Administração Socioeducativa. Então, os menores também ficam sob nossa responsabilidade. E quando o governador anunciou que iria fazer uma troca na pasta, nossa, muitos nomes surgiram, e de nenhuma mulher. Nenhuma mulher foi ventilada para ser a titular da pasta. E o máximo que foi ventilado seria para a secretária adjunta. Então, quando veio o anúncio do meu nome, enquanto de ser a secretária, eu sou a primeira policial penal de carreira a assumir a Secretaria de Justiça. Nós tivemos policiais homens, secretários, mas mulher, eu sou a primeira. Então, ali já começou o desafio. Porque, como a Samira falou, a primeira pergunta que fazem é, mas será que ela dá conta? E eu sempre falo que eu não sei se falam isso de um homem, né? Então, acho que esse é o principal desafio, tu estar se provando. E aí, então, dentro das nossas decisões, dentro da secretaria, a gente sente isso, não diretamente, mas veladamente, às vezes questionam, né? Será se foi a decisão mais acertada? Tu não quer consultar alguém antes? Sabe? Então, eu acho que isso é o mais difícil de ser mulher e ocupar uma posição de liderança. É bem o que a Samira falou. Você tem que estar toda hora provando que você é capaz de estar onde você está. E o errar não é uma opção. Porque se você errar, a cobrança é dobrada. Ser mulher. Eu gosto muito de dizer que a gente diminui espaços e também os preconceitos a partir do momento que a gente começa a fazer, né? Quando a gente busca conhecimento, quando a gente busca treinamento, quando a gente rompe obstáculos que talvez seriam intransponíveis por ser uma mulher e começa lá, eu vou ser a primeira, aí vem a segunda, aí vem a terceira. Alguém tem que se posicionar. E eu falo sempre também, a gente não quer estar à frente dos homens, mas a gente também não precisa só estar à retaguarda. E a gente não quer, ontem até numa fala, né, foi dito, né, há uma competição. A gente não quer competição, até porque não tem nem como competir com homens. Mas a gente sabe da necessidade, né, principalmente quem trabalha na rua, quão é importante termos uma mulher dentro de uma viatura, né, para se ajudar, seja numa busca, seja até na sensibilidade que a mulher tem. Os tirocínios são diferentes, então é uma soma. E quando os colegas, né, nos recebem dessa maneira, é tão importante. Olha o que a Samira falou, não tinha nenhuma mulher para apoiá-la, então ela teve que se apoiar em homens, e olha o tamanho da gratidão, né? Olha como isso impactou ao ponto, né, de transformar a Samira numa excelente profissional. Então é muito bom nós termos o apoio. Isso eu falo não só, né, no sentido da caserna, mas também familiar. Né? Quão bom a gente ter companheiros que entendem o nosso trabalho, entendem a nossa jornada, né? Que hoje não existe isso, é só coisa de mulher, isso é só coisa de homem. Mas lembrando, né, nós mulheres adoramos ser mulheres, adoramos ser tratadas como mulheres. Numa formação, a gente recebe o mesmo treinamento. Mas nem por isso que a gente gosta que deixe de lado a delicadeza. Né? A gente, né, dá conta de trocar um pneu? Damos. Dá conta de pular um muro? Damos. Mas tem situações que a gente pode se ajudar de maneira diferente. Então eu agradeço imensamente também a postura de que muitos homens têm para conosco, né, para nos ver de fato como uma equipe, que é assim que a gente tem que ser vista dentro, né, de um trabalho para desenrolar uma missão. Né? E falar em missão e legado, eu gostaria de perguntar para vocês, já que temos, né, meninas também que se inspiram bastante, o que vocês pensam, olhando agora para o futuro?
O que vocês pensam e o que vocês diriam para essas novas mulheres que querem se tornar uma de nós? Isso que você falou tudo aí, assim, foi sensacional, que eu fui lembrando do livro, né? Porque a gente contou um pouquinho do nosso capítulo ali, da nossa história, e aí remete aos homens que nos ajudam e a família, né? Então, eu já fui casada uma primeira vez e eu não tinha nenhum apoio para eu ser quem eu era, né? Eu queria ir para a área operacional, eu queria fazer mais na polícia, eu sempre era tolhida e colocada para baixo. E aí eu tive um segundo casamento, conheci quando eu fui fazer o curso de operador aerotático, que desde então, né, eu tenho um marido que me apoia. Ele me apoia e tem vezes que eu sei que é difícil para o homem, né, da gente ficar distante de casa, da gente ficar fazendo um curso operacional com a maioria homens, né? Homens. Geralmente os cursos que eu fazia só tinham homens. E aí você ter um homem ali que te apoiasse, mas ao mesmo tempo também vivia o dilema ali, a gente tem que entender, né? Então, nós já estamos aí há 19 anos, eu falo que muito que eu conquistei é o meu marido que me apoia. Olha, e que eu estou aqui, ele vibra, né? Eu mando foto, ele falou, hoje você não me mandou foto do que está fazendo, né? Não deixa de ser homem, é o papel do meu esposo, filho de 14 anos, mandei outro dia, eu estava com um vestido, aí eu mandei, ele falou, uau, eu falei, olha, eu achei que ele tão lindo, cara, menino de 14 anos, ele só botou assim, uau. Então, isso tudo é muito importante, porque para a gente não é só vestir a farda ou pegar a arma, colocar na cintura e ir trabalhar. Sim. A gente deixa uma culpa gigante para trás. Sim. De não ser aquela mãe tradicional de que está lá todo dia, às vezes presente o tempo todo, de não ser aquela esposa que às vezes chega e está com ânimo de fazer um jantar e a casa dá uma arrumada ali. Então, isso é importante demais. O legado, a missão, o que vem me trazendo nesse livro aí é o quê? É mostrar que não é glamour, não é romantizar a polícia, que por trás de uma policial que vocês admiram, né, que a gente fica muito feliz e às vezes até constrangida, tem hora que eu fico até constrangida, é gostoso receber elogios, as pessoas virem até a gente, mas a gente fica assim, a gente não é artista, e aumenta ainda mais a responsabilidade, aumenta muito, né, mais, Samira? Mas mostrar que existe ali a realidade, né, é o preço que paga. Então, você quer aquilo, falar que foca, estuda, treina, que vai dar certo. Isso é muito legal, muito bonito, motiva, mas não é a realidade. É só falar o seguinte, foca, treina e estuda que você consegue, mas pensa nas consequências, o que você vai abrir mão? Como que vai ser a sua vida, o que você vai sacrificar? Você está disposta? Então vai, porque é maravilhoso. Eu, assim, amo a Polícia Civil, eu sou suspeita de falar, né? Amo mesmo, de paixão. Eu trabalho hoje, chego no serviço como se eu tivesse entrado hoje na polícia. Há mais de 25 anos. Tem um delegado que trabalha comigo, que eu chego na segunda-feira dando bom dia, ele fala assim, meu Deus, lá vem a Samira com esse humor insuportável dela na segunda de manhã. Mas isso é que é legal, então, mas a gente sabe o preço que está pagando e olha sempre com o copo cheio. Exato. Né? Agradece a Deus pela vida, pelas oportunidades, por eu estar fazendo o que eu quero, por eu ter conseguido conquistar tanta coisa na instituição que eu quero e com tantas dificuldades e com pessoas maravilhosas também que eu conquistei ali, amigos, companheiros, parceiros que me abriram portas. Então, essa missão é motivar, mas motivar dentro da realidade. A realidade. É mais ou menos essa ideia que a Samira falou, tá falando muito bem, que a gente está ficando até sem palavras, viu? Né? Você fala bem demais. Comunicação social, exatamente, né? Comunicação social da PC representando aqui. É a questão de deixar o legado mesmo, porém, né, de ser profissional, de ser operacional, que, né, já é um pouco da minha vibe, né? Minha função, minha atividade principal, mas mostrar a realidade, sabe? Eu fico muito arraigada nessa questão de mostrar a realidade, porque eu quero que venham mais e está chegando mais. Esse curso de soldado que está acontecendo na minha instituição já tem uma porcentagem maior do que era o normal, padrão normal para a nossa PM, que antigamente era 10%, nós estamos trabalhando com mais, acredito, com mais de 20% neste curso de formação que está acontecendo nesse momento. Então eu quero que cheguem mais, venham mais, mas venham com qualidade, venham querendo mesmo estar na linha de frente, porque a gente precisa de mulheres na linha de frente. Isso que você está falando é muito importante, Ale, porque muitas vezes as mulheres entram para a corporação e após a formatura já procura um cantinho ali no ADM, porque é ar-condicionado, vai trabalhar sempre bonitinha,
né? E, na verdade, quando a gente faz esse chamamento, é que as mulheres estejam disponíveis também para somar onde é necessário. E a rua te dá um aprendizado que a gente não desmerecendo o administrativo. Eu falo sempre que a instituição, ela é uma roda. E é muito importante você trabalhar em várias situações, porque um depende do outro. Não é que o operacional é melhor que o administrativo ou vice-versa. Mas a gente tem que ter disponibilidade, né, principalmente quando a gente está entrando numa instituição, para aprender mesmo. Pô, vou tirar plantão de 24 horas sim, vou chegar em casa suada, descabelada sim, vou aprender com cada ocorrência, porque às vezes a gente pega mulheres que entram na corporação e já quer escolher onde vai trabalhar. E isso acaba até dificultando a nossa estada e fazendo com que os homens nos enxerguem, né, como... Então, assim, é importante as pessoas também refletirem que a missão, qual é a missão realmente, né? Isso. Eu falo porque tem que ter essa disponibilidade de estar na linha de frente. Eu vou dar um exemplo um pouquinho do meu cotidiano. Por vezes, às vezes eu tenho que, por exemplo, ajudar o batalhão a levantar as armas que estão em manutenção. Então, eu vou para o administrativo, tiro o turno administrativo para dar manutenção nas armas e as armas retornarem um pouco mais rápido do que o processo normal, porque eu tenho capacitação nessa área. Mas no outro dia eu já estou no evento. Não, no outro dia eu estou no evento, num jogo, né, numa atividade principal minha, que é eventos esportivos. Então, eu estou ali fazendo tudo que eu posso, tudo que é possível para que a roda continue girando. A gente precisa gente na ponta da lança. Então, eu sou muito orgulhosa de estar na minha instituição e eu só quero isso, mostrar para vocês que é necessária a entrada de vocês, né, as meninas, né, as futuras soldados, as futuras oficiais, mas que venham com disponibilidade para ser o que a roda, né, toda a engrenagem da Polícia Militar, da Segurança Pública precisa, né? A gente pode alcançar o que a gente quiser, basta ter essa disponibilidade. E isso, se precisar for pagar etapas, né, se especializar ali na instituição, que esteja disponível para passar por esses processos que são necessários, custos operacionais são necessários, terem essa vivência, para que, né, depois você possa multiplicar e daqui a pouco inspirar, né, que é essa fase aqui, ó, de inspiração que as senhoras, né, fazem muito bem, que agora eu estou começando esse ramo. Mas é sobre isso, né? Muito bom, obrigada. Então, do que falar para as futuras gerações que estão vindo, né? Já que nós estamos servindo de inspiração, que elas deem continuidade ao legado, deem continuidade ao nosso legado, assim como nós estamos dando continuidade ao legado de muitas mulheres que nos antecederam, não é? Porque muitas mulheres, elas derramaram lágrimas, suor e, por vezes, sangue para que hoje nós estivéssemos aqui com o nosso direito de fala, né? Para que a gente estivesse aqui com todas vocês, para o nosso direito de voto, para o direito de estudar, para o direito de escolher e toda essa liberdade que a gente tem. Claro que existe muito ainda para a gente alcançar, mas a gente não pode esquecer todas elas que nos antecederam. Então, o que eu diria para as futuras gerações é: deem continuidade ao nosso legado. Aqui não tem glamour, né? Dentro da segurança pública não existe o glamour, mas existe uma satisfação de dever cumprido quando a gente termina o nosso plantão. Ocupar esse espaço de inspiração, ele tem uma responsabilidade muito grande. Então, quando a gente fala que a gente é inspiração para alguém, ou que a gente está deixando um legado para alguém, todas nós temos que ter essa consciência e essa responsabilidade de que as nossas ações têm um peso muito grande. Então, o que eu falo para essas mulheres, para essa geração que está vindo tem que estudar, tem que passar no concurso, mas depois que estiver dentro da instituição, eu não gosto muito da frase lugar de mulher é onde ela quiser, porque não é. Lugar de mulher é onde ela conquistar, onde ela se capacitar para estar. Então, se capacitem, busquem a capacitação, busquem sempre ouvir os outros, ouvir os mais velhos, e inclusive ver também aonde a gente, por vezes, pode ter errado.
é muito difícil esse posto que a gente ocupa. Não é fácil a gente ser ausente na família. Porque quando a gente está bem dedicado dentro da nossa instituição, a gente está falhando sim no outro ponto. E essa culpa só a gente sabe, a culpa que a gente carrega. Peso, né? O peso só a gente sabe. Assim como a Samira, eu também tenho 2 filhos, um de 6 e um de 14 anos. E é muito triste a gente ver no olhinho dele, como eu vi agora. Eu cheguei de viagem na segunda-feira e já viajei novamente. E ele, mãe, você vai viajar de novo? E eu falei, filho, a mamãe vai viajar, mas no final de semana a mamãe está em casa de novo. E é difícil. É difícil, por vezes, a gente administrar tudo que acontece na nossa vida particular. Mas quando a gente chega aqui nesse palco, quando a gente chega no gabinete, quando chega numa reunião, tu tem que botar uma maquiagem na cara, um sorriso na cara e tá tudo bem. Porque as pessoas não têm... Ninguém sabe tudo que está por trás desse sorriso, dessa postura, de tudo que a gente... Ninguém sabe o que a gente está vivendo. Só a gente sabe. Por vezes, a força que a gente tem de botar esse sorriso na cara, pegar a caneta, tomar uma decisão e mesmo tendo aquele peso de algum problema que por vezes você está passando. Então, realmente não tem glamour. A foto no Instagram, o vídeo na rede social, ele não passa nem 1% do que representa o posto ou a função que a gente ocupa. Então, venham, agreguem. A gente precisa de mais mulheres. Hoje, em Santa Catarina, a gente vai ter uma nomeação agora de cerca de 900 policiais penais na próxima semana. 600 são mulheres. São 300 homens e 50%. Que maravilha. Que legal. E foi uma decisão que foi tomada, que inclusive eu fui questionada. O que tu vai fazer com tanta mulher? Eu falei, botar para trabalhar, né? Não tem nem o que pensar ou se discutir, questionar, isso, né? A gente vai botar para trabalhar. Mas venham, se capacitem, ocupem os seus espaços, ocupem com responsabilidade e continuem esse legado, porque não foi fácil para a gente ocupar esse espaço. Então, quando vocês continuarem com esse espaço que a gente conquistou, ocupem com responsabilidade, porque ainda vai demorar muito tempo para que culturalmente seja algo natural. Então, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não perder. Então, ocupem com responsabilidade e continuem. Continuem, porque eu acho que não tem mais o que se discutir, que se a gente conquista é porque a gente é capaz. E falar em ocupar espaços, né? Que edição é essa do COP? Quarta ou quinta? Quinta. A primeira vez que estamos tendo um espaço de fala. E não era para a gente estar aqui. Era para a gente estar lá. Então, eu tenho pegado no pé do Sansone. Por quê? Por que não temos voz? Por que não temos espaço? Nós fazemos parte da segurança pública. Nós fazemos parte. Então, nós merecemos espaço de voz, porque nós representamos também as instituições. Eu falei para ele, ano que vem nós não vamos aceitar esse espaço. Não que seja pouco, tudo é uma conquista. Mas é importante que, se a nossa missão tem que ser cumprida igualmente aos homens, a gente também tem que ser respeitada igualmente aos homens. A Daniele falou ali só uma parte e me fez lembrar uma fala ontem da doutora Camila, né, diretora do Fundo da Senas. Sim. Que aqui a gente sempre está à parte, né? Tem um painel aqui, Mulheres da Segurança Pública, o livro Mulheres da Segurança Pública, como se a gente fosse uma parte da segurança pública. Né? Uma fatia. E, na verdade, nós somos mulheres policiais que fazem a segurança pública, assim como os homens. Sim. E vai demorar um tempo ainda, a gente sabe, mas é um caminho. Assim, é uma alegria gigante estar aqui e fazer parte desse caminho, dessa porta se abrindo para outras pavimentarem, que não se tenha mais mulheres da segurança pública, mas mulheres que fazem a segurança pública, assim como também os homens. E falando em segurança pública, já que você deu a deixa do livro, a gente já está também encaminhando aqui para o encerramento do nosso painel, como é, né, ter uma parte da história, que nós somos em 4 coautoras, a Dani não está, né, nesse livro, nessa obra, como que é fazer parte de uma obra onde você pode compartilhar suas experiências, né, ao lado de mulheres que também são referência aí no cenário nacional?
relativo à segurança pública? Eu já estou no final de carreira e aí, quando eu recebi o convite, eu achei o máximo, né? Eu fui professora, filha de professora, falei, que legal, vou estar no capítulo de um livro. E a gente não pode ser hipócrita, que nós somos humanos, a gente gosta do reconhecimento também, né? E vir um reconhecimento de fora, que não é da área de segurança pública, como foi da editora Líder, né? Que é uma editora de todos os assuntos. Aí achei bacana, não, se não é a nossa instituição ou dentro da área policial, quem está nos honrando aqui, vão participar desse projeto e achei o máximo. E eu não tinha dimensão, quando ficou pronto, eu recebi o livro na minha casa, que eu abri, que eu vi um capítulo lá, e muito contando legal, um pouquinho, né, da minha história, que foi assim, para mim foi bem difícil, porque eu contei realmente coisas pessoais ali, né, compartilhei um pedacinho ali pessoal da minha vida, então está sendo uma emoção muito diferente e muito feliz, né, de estar eternizando um pedaço ali, deixando um legado escrito na história para que outras mulheres vejam. Nós tivemos mulheres que antecederam, como ela falou ali, mas nós estamos tendo a oportunidade de deixar escrito ali, olha, eu passei por aqui, consegui avançar um pouquinho, venham e ajude, não deixe ali que o nosso esforço seja em vão. É isso. Parabéns. Você, minha amiga. Acredito que seja uma sedimentação do nosso legado, né? Sim. Deixar algo escrito para a posteridade, né? Para outras, né? Para outras se inspirarem, né? Então tá aí, igual a Samira falou, né? Vindo principalmente de público externo, né? Não é um público voltado para a área de segurança pública. Sim. Então uma valorização também com os olhos, né? Do público civil. Tá, pra gente. Então, acho que aí fica mais importante ainda o legado, sim, né? Alguém de fora, um público civil, viu o nosso trabalho e resolveu trazer e registrá-lo nos capítulos do livro, e espero que venham outros, né? A gente já tá o pessoal já está com um projeto de outros livros aí, então eu acho importante. E para mim é aquela questão também de que eu vou deixar para a próxima, né, trazer mais gente, né? Eu que já quero que eu tenha o volume 2, volume 3, que venham outras pessoas que se inspiraram na gente para fazer parte desse projeto. O pessoal não sabe, mas eu me inspirava, por exemplo, nas Senhoras Duas, que eu já conhecia, né, de mídia social, e olha, a gente é mineira e nunca tinha, né, se encontrado pessoalmente. Então, assim, já era uma inspiração para mim. E eu estou conseguindo fazer parte do projeto no mesmo volume que as senhoras. Então, para mim, é sensacional o que eu estou vivendo essa semana. Pode ter certeza. Tá? Então, eu quero que outras tenham essa sensação também. Então, não quero que parem na gente, né? Não quero que parem em mim. Quero que venham muito mais mulheres aí para falar, contar a sua história. Tá? Obrigada. Olha o peso da responsabilidade, tá vendo? Para mim é uma satisfação imensurável estar dentro dessa obra aí com mulheres que eu também admiro muito, né? Que eu sou fã. Mas a sensação de satisfação e de que valeu a pena, né? Embora eu não esteja no fim de carreira, ainda tenho uma década aí pela frente, mas uma satisfação de que valeu a pena, porque como foi bem posto aqui, não é fácil conciliar a vida pessoal com a profissional. Quando eu fui mãe, eu só tinha 2 anos de instituição e eu morava a 120 quilômetros do trabalho. Então, por vezes, eu emendei plantões e não era fácil deixar uma criança de meses, de 8 meses, de 9 meses, 2, 3 dias sem você, né? Na mão da tia, do pai, da avó. Por mais que fossem pessoas de inteira confiança, mas o sentimento materno é bem complicado, então não foi fácil. E estar dentro desta obra é um sentimento de que valeu a pena, uma satisfação enorme estar com todas vocês que estão no livro e que sirva de inspiração para novas mulheres que venham a aderir à entrada na segurança pública. A Dani não participou deste, mas fica o convite, né? Acho que já é uma
uma boa oportunidade também, ainda mais na atuação que você está atualmente, né, como secretária, acho que tem muito a colaborar. Isso, e até eu acho que isso é mais um recorte, porque como eu estou sempre, durante o COB foi por ser secretária de Estado, foi recentemente que, nossa, mas você é policial penal também, porque não é um lugar que é comum ter uma servidora de carreira. Então, acredito que também um pouco foi por causa disso, né? Porque tanto que está ali como secretária, e com certeza farei parte, vocês são inspiração. A Edilane também já acompanho há bastante tempo, falei para ela quando Obrigada. ela fez contato. E a gente acompanha a carreira de outras mulheres, e por isso que eu repito, estar nesse lugar de ser inspiração para alguém é um lugar de muita responsabilidade. Então, acho que o que eu falo para vocês é que o que vocês fizeram com essa obra é algo sensacional, é algo que vai ficar marcado e que com certeza será o primeiro de muitos que virão pela frente. Amém, amém. Bom, finalizando então o nosso painel, eu quero dizer que para mim é uma honra. Eu sim já estou com o processo de entrada para a reserva remunerada, acredito que mês que vem serei uma aposentada, né? E encerrar minha carreira, né? Deixando cravado aí em palavras o que eu passei dentro da minha instituição, na minha vida pessoal, ainda mais aqui no COP, né, no maior evento de segurança pública da América Latina. Para mim é algo que dá a sensação que eu estou finalizando a minha carreira com chave de ouro. E deixar bem claro que, por mais que eu saia da polícia, a polícia nunca vai sair de mim. Então, eu sou muito grata a Deus, sou extremamente honrada pelas minhas origens, porque foi justamente a minha origem que me tornou a mulher que eu sou hoje. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que é em fogo forte que se forja o aço bom. Eu tenho certeza que se Deus usa a minha história, usa pessoas que entraram na instituição e falaram: Sub, eu me tornei policial porque eu me inspiro em você, porque eu comecei a treinar vendo seus treinamentos, porque todo dia, né, você compartilha um pouquinho ali da vida na caserna, mostrando a realidade. Então eu tenho um grau altíssimo de responsabilidade com o que eu compartilho, e dizer que mesmo eu não estando usando mais essa farda aqui para o lado de fora, mas que por lado de dentro o meu sangue vai ser eternamente azul. Tá? Então, muito obrigada a todos vocês, obrigada minhas amigas, eu sou fã das senhoras, das minhas amigas que também são coautoras desse livro, eu amo vocês de coração, contem comigo sempre, amo vocês, viu? Parabéns e um ótimo congresso a todos. E a continência.